Uou, uou. Vamos ver se vai dar certo aqui dessa vez. Guardando aqui a Titi Vidal. Boa noite antes, né? Boa noite para quem estiver chegando. Ou bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês entrarem. Opa, cadê? Certo agora, vai dar certo agora, vai dar certo agora. Vocês me ouvem bem? Ah! Uh, Ai, meu Deus. É gente, porque você tem que vir aqui para casa, né? Quer que você é está em isso casa aí. também? O Filho Cat também é sua casa. É isso aí. Não, eu tenho visto que tem acontecido uns perrengues assim, várias lives que eu tenho assistido, que eu tenho feito, sei lá, eu acho que é muita gente fazendo live. É possível, mas talvez pelo volume também de seguidores. Vai saber, né? Vai saber, Aquela, né? Tudo bem. aquele tipo de coisa que quando a gente souber, a gente resolve. Ah, mas eu tô tranquila, eu adoro ser a convidada, então estamos na sua Ah, casa. aqui você sempre será bem-vinda, você sabe disso. Bem, boa noite para quem Boa está chegando noite. agora. Boa tarde, bom dia para quem estiver vendo essa live em outro momento. Estamos hoje, eu, Emanuel J. Santos e Titi Vidal. Ah, os coraçõezinhos subindo, eu gosto de coraçõezinhos. Eu gosto, Estamos aqui. Você também gosta? Subiu um roxinho, gosto. lembrei na hora de ti. Estamos hoje para falar sobre rudimentos não são fundamentos, né? Qual que é a diferença entre se consultar com uma pessoa de caráter profissional e se consultar com uma pessoa em caráter amador. Titi, obrigado pelo convite, obrigado pela amizade de sempre. Oh, meu Deus, obrigado por estar aqui comigo. Uau, né? Diante de um céu tão louco, a gente Nem está me aqui fale. fazendo com disciplina aquilo que a gente tem que fazer, que é oferecer informação com carinho, com atenção, com respeito. E aí, me conta uma coisa: quanto tempo você tem de atendimento? Vamos lá. Atendimento profissional, que eu considero assim, o primeiro atendimento que eu cobrei por ele foi em 2003. Mas eu Sim, já atendia antes de 2000, eu já atendia informalmente. Então, assim, tem mais de 20 anos que eu atendo. Mas, assim, né, aquela coisa, até 2002, assim, eu atendia amigos, né? A partir de 2002, comecei a atender os amigos dos amigos. E aí, em 2003, que eu ainda era advogada, né? Até o fim de 2004, sim. trabalhei como advogada. E aí, em 2003 que eu vi que eu falei assim, não, gente, eu tenho que cobrar mesmo por isso que eu estou fazendo e tal. Foi até um incentivo dos amigos. Então, assim, eu considero esses 17, 18 anos aí, mais ou menos, o tempo que eu atendo profissionalmente. Que bacana, porque a gente então tem mais ou menos o mesmo tempo de atendimento, porque eu considero que eu comecei a sério quando eu comecei a jogar Lenormand, que foi em 2002. Olha Eu já só. jogava tarô, já jogava baralho comum, mas comecei a, a jogar a sério. É... A Elida colocou aqui, tô sem som, passei só para dar um beijo, tchau. Beijo para todo mundo que está entrando, gente. Então, assim, eu acho que o Lenormand foi a minha porta de entrada, no momento que eu falei, sim, né? Tá sério, então agora bora lá. Agora, olha que curioso, né, Emanuel? Porque eu fui fazer, eu adorava, né, o tarô, a astrologia, eu estudava informalmente na adolescência. E na faculdade de Direito eu fui fazer formação em paralelo. Eu fiz o meu primeiro curso mesmo, assim, que eu era autodidata até então, eu fiz lá por 98, mais ou menos, 99. E de Sim. astrologia foi mais ou menos nessa época que eu entrei na Gaia, 97, 98. E aí, e assim, não faz muito tempo, eu achei uma agenda minha de quando eu tinha 11 anos, ou seja, de 89, onde eu já tinha cartas de tarô recortadas e coladas Uau! na agenda com significados do lado. Então, se a gente for voltar no tempo, de verdade, aí, né, assim, faz um bom tempo que eu tenho contato com esse universo. Aproveitar que você citou a Gaia. Beijos, Luísa. Tô morrendo de saudade. Primeira oportunidade que eu puder sair de Minas, eu vou aí te dar um beijo e tomar um café. Saudades da galera da Gaia. É, eu também. E agora é todo mundo virtual, né, por enquanto. Sim, e eu acho mega importante que a gente mantenha esse comportamento que é tão respeitoso com a nossa própria saúde, quanto com a saúde dos nossos
convíveres, né? Com as pessoas que vivem com a gente. E é importante falar isso porque isso motiva muito a nossa live, né? Uhum. Quando a gente tem esse momento em que a vida virtual ganha tanta visibilidade, a gente vai ter todo mundo falando sobre todos os temas ao mesmo tempo, inclusive dificultando eu de ir na sua live, mas facilitando você de vir na minha. E com isso, a gente tem um problema que a informalidade e a formalidade estão caminhando juntas porque estão nas mesmas plataformas. E daí a gente começa a pensar, né, no que é que faz um texto, um vídeo, um atendimento, uma proposta ser profissional e o que faz dessa mesma natureza ser um convite a se profissionalizar. Como é que tem Uhum. sido isso para você no seu feed? Então, né, assim, eu acho que tudo isso, esse momento, ele na verdade só reforça o que já vinha acontecendo em todos os sentidos, né? Então, assim, acho que a gente vem numa fase que está muito boa e ao mesmo tempo muito difícil para as nossas profissões. Eu falo que está muito boa porque hoje em dia as pessoas sabem o que a gente faz. Né? Quando eu comecei, você deve ter passado por isso, as pessoas não tinham ideia de que isso é uma Sim. profissão, né? Muita gente não, assim, não tinha a menor ideia, assim, é uma profissão, você estuda para isso, você Não sei como é que foi o né, seu pode caso. No meu trabalhar. caso, teve muita associação com religião, inclusive. Ah, então, aconteceu mais menos, eu acho assim comigo, né? Mas tinha essa questão assim de ninguém saber que era uma profissão e tal. E hoje em dia tem isso, só que tem toda essa informalidade junto, né? Então, assim, eu vejo muito, mesmo na astrologia, assim, né? Eu estudo até mais isso mais a fundo, essa questão das redes sociais voltada à astrologia. Então, assim, muita gente Sim. que mal fez curso de astrologia é astrólogo, tem perfis né, de astrologia. Um monte de gente achava fazer um curso de tarô de um fim de semana e vai Sim. virar meu trabalho porque eu preciso vou ganhar dinheiro com isso e tal. Então, eu acho que esse momento ele enfatiza isso, ele amplifica isso, né? Sim. E potencializa essa facilidade dos atendimentos online que a gente já fazia, mas é isso. Agora, assim, é muito mais fácil você procurar um profissional online, né? Então, acho que isso também acaba reforçando. Eu acho super, principalmente porque assim, a gente tem. É difícil assim pontuar exatamente datas, porque a gente vai ter isso regionalmente, né? Uhum, A experiência de São Paulo metropolitano não é a mesma do sul de Minas, que não vai ser a mesma do Rio de Janeiro. Existem, vamos dizer assim, sotaques, né? Formas de trabalhar diferentes de acordo com as regiões. E eu estou falando dos estados que eu mais frequento, né? Eu atendo no Rio e uhum, São Paulo. Virtualmente, Brasília eu sempre atendi, mas eventualmente Paraná, eventualmente Rio Grande do Sul, mas eu conheço esse centro-sul aqui. Não sei como se dá a prática tarológica mais ao norte e ao nordeste. Mas o que eu vejo, a gente teve o momento dos longos cursos, de curso de formação de 1 ano, 2 anos. Depois eu disso vieram mesma os cursos. dava. Sim, Meus primeiros cursos de tarô que eu dei, eu dava a minha formação básica de tarô, durava 1 ano. Hoje em dia, se eu divulgar um curso de 1 ano, as pessoas puxam os cabelos. A gente tem que sim, começar por módulos curtos e ir amplificando isso com o tempo, né? E dando sequência. sim, sim. E aí a gente cai no polo oposto, né? Que é quando a gente tem essa questão de enxergar a necessidade de fazer módulos mais curtos. Por exemplo, eu, quando eu vou dar aula aí em São Paulo, saudade da aula na sua casa, hein? Precisamos combinar uma hora dessas. É uma Precisamos. coisa, é uma coisa do tipo, eu vou te visitar, a gente aproveita, tem um workshop, eu vou passar tudo que eu puder de forma respeitosa, de forma segura, mas isso não é uma formação completa. Isso é aquele momento de estudo, né? A gente está estudando com alguém que você pode esgotar, né? A ideia de você estudar com alguém rápido é que essa pessoa tenha conteúdo para você tirar todas as suas dúvidas possíveis naquele intervalo de tempo. Agora, Uhum. teste, exercício, gente, quantos diários a gente escreveu juntos? Então, assim, isso demanda um tempo maior. Mas aí a gente tem essa coisa.
o curso que é feito com essa proposta de esclarecimento não é o curso que é feito com a proposta de formação em um mesmo fim de semana. Exato, e eu vou além, assim, que eu acho que a formação, ela vai além do conteúdo, né? Então, assim, é isso, a gente tem que ter prática, a gente tem que ter um estudo de postura, existem as questões ligadas à comunicação, existem as questões éticas, né? Você falou de diários, eu tenho mais ou menos 20 anos de anotações de jogos semanais meus. Nossa, uau! Né? Então, assim, não é assim, quando eu falo que assim, aquela carta tem aquele significado, eu tô ali toda semana voltando e vendo que as coisas funcionam, né? A gente tem a nossa Sim. prática, que eu acho que isso também é uma coisa comum, né? Então, assim, é aquela coisa, comecei lá atrás lendo com os amigos, né? Que eu brinco, quando a gente se forma, tá aprendendo, a gente acaba tendo as nossas cobaias, né? Que é aquelas pessoas que adoram vir e saber e tal, a gente vai treinando, depois a gente se profissionaliza, porque não dá pra gente sair também fazendo a leitura sem saber, né? E Exato. dizendo que não sabe. Eu acho que essa é uma questão importante. A gente, todo mundo começa em algum momento, mas eu vejo que hoje em dia existe uma dificuldade maior, muitas vezes, da pessoa dizer, olha, eu estou aprendendo, né? Então talvez eu precise consultar minhas anotações, talvez eu não possa te responder tudo. Coisa que eu vejo que assim, as pessoas mais experientes, que às vezes já atendem há 20 anos até mais, realmente Olha às que vezes não sabem curioso. o quê? Desculpa te interromper. É que eu acabei de receber um comentário aqui super curioso. Nunca imaginei que tinha um curso para tarô. Achava que era dom. É, Bem, aí a gente tem que pensar no que se chama dom, né? Definir dom. Dom é uma habilidade de fazer algo aparentemente mais facilmente do que os outros, né? Se eu tenho dom para matemática, eu vou estudar matemática mais facilmente, eu vou elaborar exercícios mais facilmente do que outras pessoas. Mas se eu não usar essa habilidade, não exercitar essa habilidade, como que ela pode servir bem, né? Como é que eu me eu falo torno um sempre. engenheiro Pois é, eu com a falo sempre isso. matemática da quinta série? Você tem que ter dom para ser engenheiro, para ser advogado, para ser médico, né? Só que você estuda para tudo isso. E aí eu até pego o gancho, né? Uma coisa que a gente sempre está conversando, que ninguém procura um médico amador, né? Ninguém Sim, procura um advogado sem experiência, sem que não passou na OAB. Mas as pessoas não checam se um astrólogo, se um cartomante tem uma formação, se tem uma experiência profissional, se tem um tempo de profissão. Né? É muito louco sim. isso, né? Então, eu acho que mesmo já tendo mudado um pouco, ainda existe essa visão que não tem Eu curso. tinha, eu tinha para mim, Titi, que os clientes que vinham por indicação eram clientes que eu tinha uma tranquilidade maior, porque já saberiam, né? Já saberiam como é o meu trabalho. Atualmente eu vejo que não, né? A pessoa só fala, olha, esse cara é bom, e é isso. E agora eu acho que é importante não só a gente ter esse perfil, né, essa busca, que tanto seu nome quanto o meu vai encontrar uma série de obras, uma série de eventos, mas também explicar, olha, meu trabalho é daqui até aqui, ele funciona assim, assim, assado, e isso eu talvez não seja o melhor profissional para você. Porque aí não é que você está negando o cliente, mas se o que ele busca não está dentro desse escopo de segurança e ética, não faz sentido. Sim, e é importante, assim, né, que muita gente ainda acha que uma consulta de astrologia, ou de tarô, ou de Lenormand, enfim, né, de tudo isso que a gente faz, às vezes a pessoa vem esperando que a gente tome uma decisão, né, ou que a gente Uhum. seja enfático sobre um futuro. E é importante esclarecer isso, né? A gente não tá ali para tomar decisão pelo cliente, a gente não tem nem como fazer isso. Então, eu acho muito importante também, né, essa conscientização que o nosso trabalho é um aconselhamento e que a gente tem sim condições de enxergar um futuro possível ou possíveis, porque muitas vezes é isso que a Sim. gente faz, né? Quais são os seus caminhos e quais são os seus recursos para lidar, para que a pessoa possa ter ferramentas o suficiente para tomar suas próprias decisões, né? Exato. A Thaís está falando aqui, né, que foi que disseram para ela que ela tinha dom, mas foi isso que motivou ela a estudar. Aí a gente está falando de um alinhamento coerente. Com O, certeza.
E essa questão da gente pensar, né? Tipo, olha, existe um fenômeno que é a transferência, e a transferência é um fenômeno perigoso, né? Isso é mais na psicologia, Uhum. mas a gente está lidando com atendimento direto, a gente também é alvo disso, médicos são alvos disso, qualquer pessoa que preste algum tipo de auxílio pode ser alvo da transferência, que é o quê? O olhar que não enxerga o profissional mais, né? Que cria um vínculo que pode não ser o vínculo Uhum. adequado para a leitura. Então, é sempre importante a gente deixar claro, olha, a leitura é das cartas, a postura vem a partir dos referenciais que estão na mesa, são leitura de combinações. Então, todo esse processo de orientação é justamente para evitar que em algum momento você me disse, você me fez fazer. Não, não é uma postura ética. Em nenhum momento fazer no lugar do cliente. Isso é uma coisa que a gente já fica de orelha em pé. Não, olha, aqui a gente tem essas tais tendências, Uhum. tais testemunhos. Ah, devo comprar uma casa? Devo, não sei, né? Dever é muito forte, mas dentre as perspectivas que nós temos, a compra dessa casa se mostra favorável pelas cartas. Ou Uhum. não, não seria legal a gente fazer uma pesquisa maior, buscar nesse Uhum. intervalo do jogo um testemunho melhor de uma compra? Então, a ideia é abrir a cabeça do consulente, né? Deixar ele com opções que ele não tinha antes, talvez Uhum. devido à angústia, talvez devido a uma tristeza, talvez devido à indecisão, mas fazer algo, não, aí é muito. E eu acho complicado, assim, né? Eu sou uma pessoa que tem um cuidado especial, assim. Ai, a Isabel aqui, Manda beijo querida. pra Isabel. Beijo, 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 beijo. Isabel. É, Querida. eu tenho essa questão, assim, né, que de comunicação é uma coisa que eu enfatizo muito com os meus alunos, inclusive sempre, que a gente tem que cuidar como a gente fala, que a gente não pode decidir pelo cliente. E ainda assim acontece, a pessoa vem um ano depois e fala, ah, porque você me mandou viajar em setembro. Eu falo, não, não mandei ninguém viajar em setembro, né? Então, a gente também tem essa questão, o que, que a pessoa escuta, né? Tem o que a gente Sim, fala, tem o que a pessoa escuta, então a gente tem que ter esse alinhamento e a gente tem que ter essa postura realmente profissional, que vai desde o agendamento do cliente até o sim. pós-consulta. Então, assim, tem todo um procedimento, né? Como é feito esse agendamento, como que se cobra pela consulta, como que se paga pela consulta, Exato. encarar como algo que realmente é profissional. E sempre naquela coisa, né? Separando as coisas. Ai, nossa, eu preciso muito. Olha, precisar muito, a gente precisa de roupa, comida e teto. E isso a gente precisa muito. Uma consulta oracular, ela tem a função de orientação e, portanto, ela tem um valor que não entra em comida, roupa e teto. Então, é deselegante, para dizer o mínimo, a pessoa achar que a busca dela é mais importante do que o seu trabalho. Porque Uhum, se ela chegar no médico, ela não vai chegar, nossa, eu estou precisando muito, ela vai no SUS. Se ela chegar no advogado, nossa, eu estou precisando muito, ela vai na justiça gratuita. Porque são questões essenciais. Agora, a sim. cartomancia não é essencial, ela é importante. A Uhum, astrologia é importante, ela oferece subsídios, inclusive para você melhorar de vida. uhum, Mas é importante deixar claro esse lugar que a gente ocupa, né? É o lugar do aconselhamento profissional, que não é o lugar das necessidades essenciais. Então, sempre que acontece que alguém chegar com preciso muito, eu explico, olha, precisar muito é isso. O que você e, quer é um aconselhamento que possa te ajudar a ter menos angústia. Aí a gente está no mesmo lugar. e precisa existir essa relação de respeito mútuo, né, também, Emanuel, porque isso é uma coisa justamente, acho que a partir Sim, daí que você está falando, né, acho que vem essa coisa do eu preciso muito ainda, e aí tem essa aura, né, eu preciso muito, você tem esse dom, então assim, hoje em dia também melhorou muito, quando eu comecei, muita gente falava, mas como que se cobra por algo que você tem o dom? E eu sempre respondia, eu falava, gente, mas o médico não tem, né, o dom exato. também cobra, a gente não cobra pelo dom, a gente cobra porque a Pela gente hora. estuda, porque a gente se profissionalizou pelo nosso tempo, porque a gente também Eu tem as necessidades básicas de morar e se alimentar, é o nosso trabalho, né? Então, Exato. Eu falo que eu cobro a hora, entendeu? é a Tipo, hora. ah, é...
Isso que eu aprendi, sabe? Eu aprendi isso na consulta com o astrólogo. Eu paguei uma consulta com o astrólogo. E o que aconteceu? Foi antes de eu te conhecer. Foi antes da gente começar a conversar. E o que aconteceu? Quando ele me mandou a gravação, eu percebi que eu tinha falado mais do que ouvido. Eu paguei para falar. Ou seja, eu paguei o tempo dele. Ele teve tempo para me ouvir, para me esclarecer, para me alinhar, mas eu paguei para falar. Eu posso colocar a culpa nele? Não. Ele fez o trabalho dele. Ele se dispôs em 1h30 para falar sobre a minha revolução solar. Mas Uhum. eu perdi a oportunidade de ouvi-lo como eu poderia. E essa lição eu nunca esqueci. É, e é Nunca interessante, esqueci. assim, né? Porque eu acho que também tem essa questão. A gente está pagando pela consulta como cliente, a gente está cobrando pela consulta. E tem gente que fala assim: não, mas eu só quero saber de amor. Não dá para cobrar menos? Eu falo, gente, a gente Não. cobra pela consulta, eu deixo aquele tempo reservado, né? E assim, a gente não é só uma parte. Então, assim, seja numa consulta de tarô, principalmente numa consulta astrológica. Eu tô com o mapa inteiro da pessoa. Eu tenho que entender quem é Exato. essa pessoa para ver uma questão profissional, para ver uma questão amorosa, qual é o momento que ela tá, né? Eu devo ter uns 10 artigos publicados explicando por que, que a gente não pode dar uma olhadinha no mapa, porque não é uma olhadinha, a gente estuda o mapa, a gente interpreta o Sim. mapa e tá tudo ali. Então, mesmo que você venha para consulta interessado em saber só sobre uma questão específica, é uma consulta do mesmo jeito e eu, como profissional, vou precisar olhar o todo, né? O trabalho que a gente faz, ele é holístico, a gente não está Sim. especializado na ponta do dedo do pé direito da pessoa, né? Então a gente tem que ter Sim. esse Eu, entendimento também. particularmente, tenho essa coisa de não querer saber o que a pessoa vem trazer. Entendeu? Tipo, a minha proposta é, primeiro, deixa eu abrir a mesa. Deixa eu enxergar o que eu tenho aqui na minha frente. Depois eu vou ter tempo para te ouvir, vou ter tempo para te responder. Eu tenho prática nisso. Ou seja, o tempo que eu separei para nossa consulta não é que eu estou olhando no relógio, tipo, tá acabando. É porque esse tempo é um tempo justo para o máximo entendimento e o mínimo de viagem. É, 1 hora de consulta de cartomancia é o suficiente para a gente perguntar tudo o que a gente precisa. Quando pergunta. Porque a maior é, parte já sai na mesa. Pois é, eu vejo assim a minha experiência assim com o tempo é que depois de 40 minutos, normal, por mais a minha consulta também dura em torno de 1 hora, mas assim a minha experiência é que depois de 40 minutos normalmente a gente já está repetindo ou está dando voltas em cima do mesmo assunto. E mesmo no caso do mapa, que a gente tem ali uma infinidade de assuntos sempre à nossa disposição, também eu falo isso é 1 hora, 1 hora e meia estourando assim, né? Essa é uma pergunta que Sim, os alunos fazem muito. Essa semana mesmo conversei com algumas alunas sobre isso. Porque às vezes tem essa coisa de, mas eu preciso de 3 horas para falar com o cliente. Preciso... Não, não precisa, né? Existem até estudos que, assim, o cliente não absorve depois de 1 hora e sim, pouco de conversa. A gente começa a viajar, né? Exatamente o que você falou, e que essa questão do tempo é algo que existe um motivo de ser, né? E aí, exato. assim, não dá. E aí tem gente que fala assim, principalmente na astrologia eu vejo muito isso, né? Mas daí não dá para falar do mapa inteiro. Outro dia eu até brinquei, eu falei, gente, para a gente falar do mapa inteiro, a gente tem que passar um ano junto, né? Então a gente só Pelo não vai falar menos. mesmo, né? Pelo Pelo menos. menos. Então, por isso que a gente Porque repete essa consulta periodicamente. A gente vai a questão que eu aprofundando. sempre penso em relação à astrologia, que é o que eu falo, que a maior diferença da astrologia para a cartomancia é que para a cartomancia, cada vez que eu abrir o jogo, eu vou ter cartas diferentes. Eventualmente eu vou ter questões repetidas e tudo isso vai ser trabalhado a partir do meu entendimento. Mas para astrologia é um mapa só, para a vida inteira. O que você É, vai ter são interpretações diferentes de acordo com o astrólogo que você busca. isso. Então, eu fui no astrólogo tal e ele viu tal coisa que você não viu. Eu posso ter visto, mas não ter encarado aquilo como importante para o tempo que eu tenho e para as informações que eu levantei, Exato. né? Então, naquele momento que a pessoa chega e fala, mas o astrólogo tal viu, você já teve a consulta com aquele astrólogo, você já aproveitou aquele momento, se dispõe a ver o que a gente tem aqui, se dispõe a olhar o teu momento do agora. Eu fui no cartomante tal, ele me falou tal coisa, você falou tudo ao contrário.
esse é o momento que você exercita o seu livre-arbítrio, exercita a sua capacidade de reflexão, porque a priori a gente já fala, não é legal consultar 2 cartomantes com intervalo de tempo curto. É mais confunde do que ajuda. Mas ok, você foi e foi em 2 cartomantes. Ai, mas nossa, ficou tudo diferente. Agora você se responsabiliza por buscar 2 conselhos e ver qual vai ser aquele que vai te dar um apoio, um suporte, que é igual médico. Você só vai procurar segunda opinião se a primeira não te agradou. E eu até lembrei agora do título da nossa live, né? Porque a gente tem que confiar no profissional que a gente procura. Se você não confia no Exato. profissional, não procura. E assim, hoje em dia, ainda mais, né? Assim, é tão fácil a gente buscar referências. Eu vi que até passou aqui antes um comentário perguntando, Sim. né? Procura se a pessoa tem um site, um blog, se a pessoa tem alguma publicação, qual é o tempo de experiência, se você conhece alguém que já se consultou, enfim. Né? Eu acho que tem várias formas de se buscar isso. Na minha consulta astrológica, né, Emanuel, assim, eu sempre faço questão de... eu falo que é um tour básico, né? Que é mais ou menos o que a gente faz quando abre uma mesa de Lenormand, faz um jogo de tarô. Então, a primeira vez que a pessoa vem para consulta, então eu vou falar um geral da personalidade, vou percorrer as principais áreas da vida, né? Então, assim... trabalho, amor, saúde, né? Vou ver o que chama atenção naquele mapa e aí eu abro para a pessoa me trazer quais são as questões e as inquietações dela naquele momento, né? Então é isso, assim, a gente não vai conseguir cobrir todos os assuntos. Então a gente vai olhar o geral e depois a gente vai aprofundar naqueles pontos, que é o que acontece também numa mesa de Lenormand, né? A gente vai ver o que a mesa está trazendo e depois a gente vai mergulhar nas questões da cliente. Olha que fofo que a gente recebeu aqui. Só a Titi basta, só o Emanuel basta. Obrigado pelo carinho. É, é bom ter esse feedback, saber que a gente está fazendo um bom trabalho. Isso é muito importante, é uma questão profissional, né? Tipo, não é um favor, não é uma situação. Porque favor não tem preço. Mais importante a gente lembrar disso. O que você faz de forma informal não tem preço. Ah, você jogou para mim e não funcionou. Pera, mas foi num ambiente profissional? Foi dentro de uma lógica? Foi dentro de uma ética? Foi dentro de uma proposta? Porque aí a gente tem esse lugar, né? Essa posição de falar, não, olha, eu estou atendendo você dentro dessa lógica, eu estou atendendo dentro dessa proposta, a gente tem esses lugares que a gente pode visitar. Ah, mas eu quero saber outra coisa. Talvez você esteja no profissional errado, e aí é melhor você rever. Mas você pagou essa hora para você me ouvir, então vamos lá. Ou então, não paga, não faça. Porque é o tempo que outra pessoa poderia estar sendo atendida com o mesmo respeito, com a mesma atenção. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Na montagem da agenda, para todo mundo ter o tempo. Eu falo que é a audição sensível, né? As pessoas possam ser ouvidas com respeito e recebam o conteúdo do oráculo com respeito. Porque cartomante, astrólogo não é amigo para ficar ouvindo 3 horas de história. Não. Meu material não é o que a pessoa fala. O material da fala é da psicologia. O material da cartomancia é o baralho, o material da astrologia é o mapa. Com Então a certeza. gente vai. Fala, por favor. Não, é que eu lembrei até de uma coisa assim, que tem acontecido menos, assim, mas uma coisa que já passei bastante é que também, assim, às vezes a consulta se esgotou, você vê que não tem mais nada para falar, e aí a pessoa às vezes olha no relógio e fala assim, mas eu ainda tenho 10 minutos da consulta que eu paguei, a gente pode perguntar, posso fazer uma pergunta para minha amiga? Não, não pode fazer pergunta para amiga, né? Porque a gente não faz fofoca, isso é uma coisa também que eu sempre faço questão de enfatizar, né? A gente não tá na consulta para ver da vida do outro. E você sabe como é que eu consegui chegar a uma lógica que me justifica isso? É como se a gente pensasse que quando você abre o jogo, é como se fosse um ricochete. A pessoa joga pro baralho e vem para você. Como se eu jogasse uma bolinha e viesse uma bolinha, né? Aí eu quero perguntar da minha mãe. Tá, é uma bolinha que tá perto. Joguei, a bolinha foi na mãe, voltou na pessoa, voltou em mim. Ah, eu quero saber da minha esposa. Joguei na pessoa, foi na esposa, voltou. Eu quero saber da minha amiga. Qual que é o vínculo? Pois é. Entendeu? Qual é o vínculo? Qual é o impacto que eu tenho na vida dessa pessoa a ponto de o meu jogo revelar algo sobre ela?
né? É, Um esposo, uma esposa, pai, mãe, são pessoas que têm um impacto direto na vida. com Você é certeza. consteladora, né? Você pode falar disso melhor que eu. Com Agora, certeza. uma pessoa que você faz o ricochete, bate em 5 lugares diferentes para voltar, qual é o grau de acuro que vai ter a minha leitura? E aí que eu brinco, né? Que assim, as cartas elas não estão ali para fazer fofoca, né? Que isso acontece mais nas cartas do que no mapa. No mapa, normalmente, isso acontece menos. Mas assim, né? Eu acho que é uma série de questões, né? Que eu tô lembrando aqui algumas, que eu acho que é tão importante. Isso é uma coisa que nessas formações express eu sinto muita falta, né? Vendo as Sim, pessoas, porque eu faço questão de falar sobre essas questões éticas, o que falar, como falar, porque a gente tem uma responsabilidade pela forma como a gente fala, sim. pelo que a gente fala e pelo que a gente não fala, porque a pessoa vai cobrar a gente depois, né? Ah, mas você não falou, você falou, então a gente tem que saber como falar tudo isso, né? É... Faz uma consulta, pois é, tem Faz que uma falar para sua consulta. amiga vir fazer uma consulta, né? Porque isso acaba acontecendo mesmo, né? As pessoas querem pegar, às vezes, carona, né? Outra Ou coisa então, é. se a pessoa. Desculpa, Não, imagina, que eu ia falar que outra coisa é que tem gente que vem acompanhada para consulta, daí era não outra dá. coisa que eu ia falar. Não, eu ia falar que assim, ok, você não quer pagar consulta direto, faça um curso. Faça um curso, aprenda a jogar, aprenda a ler, que você também vai ser capaz de se aconselhar com o baralho. Ah, mas eu Sim. quero o outro. Então, pague a consulta. A gente tem esses dois caminhos. Ou você aprende o oráculo para ficar livre, ou você paga alguém para ficar livre. Um você fica livre de precisar de alguém, e o outro você fica livre de interpretar. Não dá para ter Pois é, as duas coisas ao mesmo tempo. não dá. Com certeza não dá. E eu ia falar essa questão também de gente que vem acompanhada para Sim, consulta e que não é uma situação legal, né? E muita gente insiste, quer ficar. Às vezes você vê que, na verdade, é a outra pessoa que quer ficar, o cliente nem quer que a pessoa fique, né? Marido, sim. namorada, mãe. E é uma situação Eu não aceito. delicada. E agora, então, eu também, em geral, não. Agora a gente está nesse momento que, assim, online, a gente não tem como saber se tem Não alguém do lado ou não. sabe. Outro dia a pessoa falou que estava sozinha, dali a pouco uma pessoa invadiu a consulta e fez uma pergunta sobre uma coisa que eu estava perguntando. E eu fiquei muito brava, né? Porque é uma situação complicada, né? A gente está falando de coisas que são muito individuais, que são muito particulares da pessoa, né? A Soleil falando que mesmo sabendo jogar é Total, maravilhoso ter um profissional fazendo sua leitura. Porque eu até também acrescento acho. isso. A gente tem dois momentos quando a gente já sabe o que está acontecendo. O primeiro é o momento do maravilhoso, né, de você receber o oráculo. E o outro, eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu faço, é aquela cara crachá, né? Eu olho para a mesa para encher, para tentar entender como é que a pessoa chegou naquele argumento. Porque é o que eu É, faço em aula, né? O que então, eu faço em aula com meus alunos, eu faço numa consulta para eu entender o que está acontecendo. eu já não faço. Olha só, outra coisa também que eu pensei quando a gente deu o nome para nossa live é que assim, eu sei ler, eu conheço meu mapa de cor e Uhum. salteado e eu conheço o significado das cartas também, né? Assim, tudo muito simples. Se eu vou procurar alguém e eu procuro, eu faço meu mapa anualmente. Eu, quando tem situações mais complexas, eu sempre vou recorrer a outro profissional e tal. A partir do momento que eu tô lendo, por exemplo, o Emanuel tá fazendo um jogo para mim, eu não quero nem saber o que tá aparecendo, porque eu Sim. quero a sua visão, eu quero a sua leitura. E aí tem coisa ali que eu vou ficar de repente encafifada porque eu vejo de outro jeito, eu não quero nem saber de onde você tá tirando. Então eu acho que a partir do momento que eu tô, eu não quero saber, eu não quero ver as cartas, eu evito olhar para as cartas quando alguém tá lendo para mim. Se eu for num astrólogo que começar a falar em astrologuês comigo, eu vou querer morrer, porque o astrologuês eu já Sim. conheço, né? Então, Sim. eu acho que isso também um ponto importante a gente ter É, essa confiança, tá? eu lembrei disso porque teve uma vez que eu me consultei que eu achei foi maravilhoso, porque eu olhava para a mesa e eu não enxergava nada. Eu não enxergava nada. E aí a pessoa falando com uma fluência, que eu falei, eu quero para minha vida isso aí. É isso Sabe? aí. Isso eu faço no sentido do maravilhoso, entendeu? De eu receber a mensagem,
mas não de questionar a Mas mensagem. eu quero ver. Vou só responder aqui a Má, eu não faço as duas Vamos coisas lá. na mesma consulta. Eu acredito sim que Sim. as cartas e o mapa são complementares, mas não no mesmo momento. Naquele momento você está ali fazendo o mapa, ou naquele momento você está fazendo uma consulta de cartas. Eu peço pelo menos um mês de diferença entre as duas consultas, porque eu tenho a sensação que eu estou me repetindo, a pessoa está gastando o dinheiro dela à toa, pagando duas consultas no mesmo dia. E, enfim, né? Eu não acho legal. Então, assim, eu sugiro normalmente um mês. A maior parte dos meus clientes o que fazem anualmente é vir fazer o mapa e nos intervalos a gente faz a leitura das cartas. E aí, né, Nem usar também, dois baralhos eu uso. também não, né? Ela é normã, é tarô, é isso. E outra É coisa, isso. né, Emanuel, que as pessoas às vezes também nessa fase de achismos e que todo mundo é um pouco o cartomante, todo mundo é um pouco astrólogo nessa fase, as pessoas, muita gente hoje em dia quer definir qual é a técnica que você vai usar, né? Que eu até tenho brincado, falo, gente, será que a pessoa vai lá no médico e fala assim, na hora de me operar, usa tal pinça, abre nesse lugar, faz o corte assim, né? Então as pessoas vêm, por exemplo, fazer a previsão astrológica. Eu vou usar as técnicas que eu acredito que são as técnicas que funcionam melhor. Né? Eu vou fazer a mesa no formato que eu acredito que isso vai ser melhor. Eu vou tirar as cartas na ordem que eu conheço. E isso é uma coisa que, assim, eu tenho conversado com vários profissionais e que tem acontecido. O cliente vem e ele quer determinar qual é a técnica que você vai utilizar naquele momento do atendimento. Vários astrólogos têm trazido isso para mim, vários outros cartomantes também. Também queria te ouvir um pouco a respeito. Eu não aceito que escolha baralho, entendeu? Tipo, nossa, eu quero que você jogue tarô. Ah, eu quero que você jogue Lenormand. Ah, eu quero que você jogue baralho de São Cipriano. Eu quero que você jogue Sibila. Quando é uma pessoa que está estudando, aí eu penso naquele meu lugar de quem olha com maravilhoso e falo, não, ok, eu vou jogar para você com esse baralho para que você tenha esse material de estudo. Mas o conselho do oráculo, ele é dado a partir de variáveis que estão dentro de mim, né? Tipo, eu Sim, olho para a mesa e eu tenho o respaldo para justificar o que eu estou vendo. Então, assim, é o que acontece muito no Plicart aqui. Algumas pessoas vêm para a caixinha de perguntas e a caixinha de perguntas é sempre um baralho novo. É sempre um baralho novo. Então, assim, é uma troca. Eu estou vendo o baralho, eu estou testando o baralho, eu estou apresentando o baralho e a pessoa está trazendo a questão dela. Agora, na hora que é profissional, consulta paga e agendada, o que vai acontecer é, eu vou escolher a melhor ferramenta dentro das que eu tiver naquele momento para atender. com certeza. Então, assim, nossa, mas eu queria que você jogasse aquele tarô dos animais que você mostrou numa live. Não tive tempo de estudar. Comprei ele semana passada. Não tive Isso tempo. aí. As sibilas italianas, eu estudei 3 anos. Depois eu publiquei um livro. Depois eu dei mais aula. Agora eu abri um curso. Estou fazendo a segunda edição. E agora que eu tenho esse material para dizer, olha, sim, eu sei do que eu estou falando, eu estou com respaldo para falar, mas olha só, 2013 que eu comecei, 2020 tem curso meu aberto. Mas é por isso que eu acho que a gente se encontrou nessa vida, né, Emanuel? Assim, profissionalmente, reforçou a amizade, assim. Porque eu penso, por exemplo, no caso das estrelas fixas, que eu acho que é uma coisa bastante complexa. Eu fiquei 15 anos trabalhando com as estrelas fixas até colocar no site para contar que eu trabalhava. Depois de Sim, 3 anos, agora eu abri o site específico, o perfil. A gente tem isso, né? A gente precisa ter sim, certeza do que a gente está fazendo. Eu falo quando eu divulgo que eu faço alguma coisa, já fiz, já estudei, já pratiquei, já treinei para mim, começo com os clientes que já são já mais antigos, para chegar para um cliente novo para divulgar, né? Então sim. realmente assim a gente precisa disso. Ah, eu escrevi aqui, mas só para reforçar que a Valéria falou que ela nunca sabe se ela faz, se ela começa pelo mapa ou pelas cartas, né? Eu acho que são formas Uhum. diferentes da gente chegar no mesmo lugar. Eu acho que quem tem interesse em fazer ambos, eu acabo sempre sugerindo que faça primeiro o mapa, porque a ideia é a gente fazer o mapa uma vez por Sim, ano e depois nos intervalos fazer as consultas de cartas. Mas às vezes a pessoa está tão ansiosa ali com questões, uma questão específica, eu falo, então vem, a gente faz as cartas, aí baixa a ansiedade, então a gente agenda o mapa. Mas eu acho que a gente não precisa fazer
pensando na vida, um ou outro. Acho que cabem os dois. Agora, para tomar uma decisão, qualquer um dos dois vai orientar e vai conseguir te ajudar a tomar decisão. Eu lembro muito de uma fala do Bola, né? Que a gente tem que o oráculo ele tem essa questão da previsão do futuro, sim, mas que ele demanda, deixa eu ver aqui, ele demanda. Você quer responder, Titi? Eu não vejo tarô como uma coisa mística, né? Eu acho que a astrologia ela tem um viés mais científico, de certa forma, porque tem toda a história e tal, tem uma coisa matemática, mas eu vejo o tarô e as cartas um pouco assim também, porque a gente lê com técnica, né? A gente não lê com. Não é evidência, não é. Eu não vejo como algo místico. Então, eu acho que os dois vão te dar elementos concretos para você tomar qualquer decisão de formas diferentes. É difícil falar assim, porque a gente tá lidando com preconceitos, lidando com predisposições, né, prerrogativas que estão sendo veiculadas na mídia até hoje como místicas. Então, Sim. assim, justamente porque a gente está falando, né, nessa questão do rudimento, e respondendo Maurício, quando você também começa a aprender as cartas, se você pode ler para você ou se você pode jogar para ti, claro que pode, né? A questão é como que você se dispõe a isso. Não é pelo ritual ou pela mística que vai fazer a diferença, porque astrologia, você vai ter a pessoa que vai ver todos os testemunhos e vai te falar, devido a tais testemunhos, a gente está nesse ponto. E vai ter a pessoa que vai falar, ah, você tem sol em câncer, não quero. Tipo, e aí o resto, né? Ai, nossa, você tem lua em Capricórnio, que monstro. A gente tem a leitura rasa, a gente tem a leitura profunda, a gente tem uma leitura mística, tem uma leitura crítica, e elas coexistem. Por isso o importante não é a forma, mas o profissional. Eu Com já encontrei certeza. pessoas vestidas de cetim, vestida de cigana em feira mística, e que tinham uma leitura muito mais profissional do que muita gente que está se propondo sério. Com Tem muita certeza. gente, sabe? Tipo, eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de muita gente, porque a dedicação e a apresentação, a aplicação do trabalho testemunhou mais, né? O trabalho testemunha a pessoa e não a pessoa testemunha o trabalho. Com certeza. E eu acho importante, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Assim, o estudo, ele requer estudos de muitas outras coisas, né? Então, a partir do momento que você se propõe, acho que travou, mas voltou que entrou uma ligação. Voltou. E a gente aqui se propõe a isso, né? A gente não estuda só tarô, a gente não estuda só Lenormand, a gente não estuda só astrologia. A gente lê, a gente estuda outros assuntos, a gente quer falar sobre um tema específico, a gente vai estudar como é aquele tema específico. Então, você quer falar alguma coisa sobre saúde, a gente vai entender como é isso na saúde, a gente vai Sim. entender como é isso na psicologia, né? Então, eu acho que tudo isso vai dando um embasamento que tira cada vez mais a gente dessa coisa mística, né? Existe ainda essa visão do turbante, da bola de cristal, que a mídia ainda coloca quando quer, de alguma maneira, trazer uma imagem mais pejorativa, né? Quer responder a Patrícia? Vamos lá. E quando a pessoa joga e fala que tem um mentor falando por ela, atrapalha a leitura? É a mesma coisa de você falar, meu orientador, eu sou mestre em linguística, meu orientador está dizendo que. E aí você fala, não, mas seu orientador não está aqui, eu não estou vendo. Então, o momento da leitura, você pode usar qualquer ferramenta que você tenha. Se você acredita, se a sua religião tem a questão do mentor ou do cigano, e você acredita, tudo bem. O que não pode é você colocar esta voz à frente do que você assume como tua responsabilidade. É você que está com o teu cliente, é você que está recebendo, é você que está aconselhando. Então, assim, foi o meu cigano que disse? Não, ele disse para mim, eu filtrei, eu falei. Até acho Emanuel. importante, né, Emanuel? Então, e assim, eu acho importante, né, Emanuel, assim, que a intuição, claro que ajuda, né? E eu sempre costumo falar, na minha visão, assim, os melhores cartomantes e astrólogos que eu conheço são muito bons tecnicamente
E, obviamente, tem um lado intuitivo, porque o próprio mapa, assim, por mais que você fale assim, né, 1 mais 1, 2, né? Tem uma coisa matemática ali, mas cada planeta, cada aspecto, cada significado pode dizer muitas coisas. E claro que a nossa intuição, que também tem uma explicação científica para ela, e a nossa capacidade de olhar o todo e juntar tudo, vai nos ajudar muito, né? Agora, eu sempre falo, né? Ainda que você seja uma pessoa super intuitiva, a sua intuição pode falhar, a técnica nunca vai falhar. Então, no momento que a sua Exato. intuição fugir, tecnicamente você é obrigado a saber ver aquilo e a saber dar aquela resposta. Então, eu acho muito importante a gente também frisar isso, né? Exato. Nossa, Quando isso foi genial, sabe? Tipo, a gente tem que entender que a intuição, ela expande, mas a estrutura que a sustenta é a técnica. É a técnica. E você sabe, Emanuel, que quando eu estudava astrologia, uma vez uma astróloga me falou, ela falou um dia, né? Porque a gente começa aquela coisa, né? A gente vai estudar um mapa, tá, então Sol em Gêmeos é isso, Sol na casa 10 é isso, então Sol em Gêmeos na casa 10 é isso. E essa astróloga, ela falou, você vai se perceber astróloga um dia que você olhar para o mapa e enxergar a alma da pessoa, aquilo tudo vai conversar com você como se fosse o livro. E eu lembro desse momento quando isso acontece. Sim. E isso aconteceu com as cartas também, né? E eu acho que esse é o momento que a técnica está incorporada, e aí isso que a gente chama de intuição, eu, na verdade, acho que também tem muito a ver com o seu conhecimento profundo da técnica e a capacidade de ligar os pontos. E eu acho importante enfatizar, né? Eu sou muito chata. Eu tenho um trabalho aí de anos dessa coisa de a imagem, a profissionalização. Então, toda palestra que eu vou dar, eu já começo dizendo, tem curso, tem técnica, né? Então, assim, para mim é muito importante ter essa oportunidade de falar sobre isso. Eu tô num podcast que é o Dama de Copas, e a gente falou justamente sobre essa questão, né? A técnica e a intuição. Se a gente pensar, a gente não está falando de uma gangorra, que quem tem técnica não tem intuição e quem tem intuição não tem técnica. Não. Não é isso. É a mesma coisa de pensar. Isso é um Bruno um beijo para ti. Eu tive uma conversa com o Bruno, que é um músico profissional e astrólogo. E a gente conversando, eu falei, gente, é isso. Quando você começa a conseguir improvisar, é porque você conhece tanto, o teu dedo tá tão acostumado com as cordas, que o teu pensamento e a tua mão já estão integradas. Quando você olha um padrão de cartas na mesa, você não tem que pensar, eu estou diante do mago, essa aqui é o sol, olha o valete de copas. Não, eu tenho um padrão que responde. Deixa eu ver aqui. Eu coloco o Instagram do Emanuel, a gente coloca, pode deixar. Depois eu deixo o link aí. Pode deixar. E aí eu quero perguntar aqui sobre os arcanos maiores serem iguais. Deixa eu entender a pergunta Boa, aqui. já colocaram. Emanuel, até assim, isso é uma coisa, às vezes, que eu até tenho, assim, a gente tem que parar... Deixa eu te atrapalhar só um pouquinho. Diga, pode falar. Guilherme de Carli. Beijo, meu querido. Guilherme de Carli tá aqui com a gente. Acabei de ver ele aqui. Tá cheio de gente super legal aqui com a gente. Tá uma galera, tá uma constelação. Eu ia falar isso, né? Que às vezes a gente dá uma resposta e a pessoa fala assim, tá, mas de onde você tirou isso? Se a gente parar, a gente vai explicar, mas a gente tem que voltar, porque assim, o explicar às vezes é complexo, porque a gente juntou várias técnicas e várias informações para dar aquela resposta, né? Porque assim, quando você chega a uma... É a mesma coisa de você comer uma torta muito gostosa e você falar, mas você usou farinha SM ou Dona Benta? Você perdeu completamente o prazer do negócio. Total. A ideia é a gente poder comer aquilo e perceber como é que tudo casa. Quando você vai para uma consulta, a ideia é, não sei que testemunhos você elencou, mas você está vendo a perspectiva disso ser positivo, a perspectiva disso ser danoso? É o que importa. Às vezes você está com um padrão de cartas que, para um leitor raso, é um padrão maravilhoso. Por exemplo, se a gente pegar uma combinação no Lenormand que seja vermelha e tenha foice. É um padrão que a gente vai falar, legalzinho. Mas quando você olhar a fundo, você fala, pera, essa foice está trabalhando a favor ou não? Ou você tem um padrão de jogo preto
E essa questão de jogo vermelho e jogo preto, gente, é técnica, tá? Quem já fez aula comigo de Lenormand sabe que eu dou aula de cores, depois naipes, depois carta. Então, é uma Aqui, assim, estrutura bem a fechada. gente vai nessa espiral aí eternamente estudando. Só que, olha só, a gente escalona o curso para na hora que a gente lê, a gente não precisar escalonar. Exato. Né? A gente treina a nossa mão, treina o nosso olho, para na hora que a gente vê o padrão, grita. Na hora, é isso. Peraí, isso aqui vai ser isso, isso, isso. Quantas vezes a gente não olha para umas cartas que está lida na internet ou para um padrão de cartas e a pessoa fala, não, porque isso é maravilhoso. Você fala, maravilhoso para quem? Maravilhoso para quem? Você sabe que eu vivo falando assim que em astrologia, né, que a gente estuda o básico e a gente deveria começar pelo básico e terminar pelo básico, porque quando a gente aprende os signos, a gente aprende os planetas, a gente aprende as casas, a gente aprende os aspectos, a gente aprende a colocar os planetas nos signos, os planetas nas casas. E eu acho que seria interessante, no final de tudo, a gente voltar e fazer um básico de novo para ter essa visão do todo, né? Que é o que eu vou fazendo isso ao longo da vida, né? Aliás, a semana que vem eu vou dar um curso introdutório de astrologia, depois quem tiver interesse entrar lá no meu perfil para saber. Mas, assim, é isso, né? A gente vai aprendendo esse alfabeto, a gente vai aprendendo cada carta, cada par, cada trio, cada jogo, só que na prática cada mapa é um mapa, cada combinação de jogo é um jogo, mas por termos todas essas combinações e todos esses conceitos e técnicas compreendidos, a gente consegue fazer esse famoso juntar tudo. Dani, eu vi que a Dani tá aqui, beijo para você, Camila. Olha só, tem uma pergunta que a gente tá nos nossos 5 minutos finais, mas eu queria muito que você falasse sobre isso, porque é um serviço que você apresenta e eu acho maravilhoso, que é o mapa online. Tá. O mapa online, ele é complementar para quem tem interesse, né? Como tem até uma pergunta aqui da Viviane, né? Que as pessoas falam assim, mas qual é a diferença de fazer? A diferença aqui no site, principalmente para quem está estudando, para quem é curioso, eu acho ele maravilhoso, porque você vai ter lá o Sol, a Lua e todos os planetas em cada signo, em cada casa, todos os aspectos e o que significa cada coisa individualmente. Então, é muito legal para você entender essa dinâmica de tudo que você tem no mapa. Quando você vem fazer a consulta comigo, eu não vou ficar falando, seu Sol é isso, significa isso. Você tem o Marte em tal casa, significa isso. Eu vou falar justamente o que significa o seu mapa. Né? É misturado. Então as pessoas falam assim, eu fiz o do site, não preciso fazer a consulta ou vice-versa. São coisas completamente diferentes. Né? Mas o mapa do site está bem completo. Eu escrevi pessoalmente todos os textos, né? São mais de 1000 textos que estão lá. E, enfim, então, assim, não sei se depois ficar alguma dúvida, me chama no perfil Paulinho. O Paulinho também, super querido. Também é tarólogo, também é astrólogo, meu compadre, padrinho da minha filha, super querido aqui. Lindeza. Muito gente, bom. Olha, acabei de receber essa informação aqui, olha que gracinha. Conheci o Manuel pelo perfil da Titi, né? A gente está sempre um na casa do outro. Fiz uma consulta maravilhosa com ele, muito esclarecedor. Eu agradeço muito esse feedback e eu espero continuar te servindo bem. Eu acho que é esse o ponto, né? Quando a gente acerta, ninguém lembra. Quando a gente erra, ninguém esquece. Mas... não é bem assim, vai, mano. A gente sabe que não é. Isso é amargo. A gente sabe que não é. E eu tenho falado muito, assim, eu tenho uns amigos astrólogos que brincam que cada um tem o cliente que merece, porque a gente vê o cliente no nosso mapa. Eu falo que eu sou uma pessoa abençoada, que os meus clientes são muito especiais. Eu tenho clientes que são meus clientes desde que eu comecei lá em 2002, Sim. 2003. E é isso, né? Acho que a gente tem em comum aqui não só a questão dos estudos, mas o amor ao que a gente faz. Então, com certeza, ter esse feedback é maravilhoso. Assim, é você saber que você não está fazendo algo por acaso. Né? Cada feedback positivo, cada retorno que a pessoa fala, eu não teria alcançado isso se eu não tivesse pensado com você. É o momento em que eu falo, sim, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que eu gosto, porque isso também é importante. Se você está fazendo algo que o teu coração não quer, ou que você não acha que está fazendo por dinheiro apenas, repensa. Repensa, né? Porque nós dois trocamos carreiras para poder atender. Nós dois decidimos que a carreira que a gente queria era uma carreira que pudesse servir, né?
E esse serviço, cada vez que alguém volta, a gente fala, todo o estudo que eu fiz, todos os baralhos que eu li, todos os textos que eu escrevi, justificam, neste momento, eu receber esse elogio. E agora eu tenho que continuar fazendo mais. Né? Tipo, Com obrigado, certeza. vamos fazer mais. Então, para você que disse que gostou de consultar comigo, obrigado pela confiança e espero que na próxima eu vou te servir melhor ainda. Essa é a proposta, né? A ideia é essa, a gente se melhorando sempre, né? Por isso que a gente continua estudando. Então, isso também é importante, né? A gente começou aqui falando dos nossos 20 anos de experiência profissional, mas é importante a gente frisar que a gente continua estudando até hoje e se aprofundando justamente para que a gente possa ter cada vez mais para compartilhar com as pessoas. Olha isso aqui. Vi o curso de Sibila Italiana do Emanuel e comprei 4 baralhos. Ah, mas isso, gente, assim, eu tenho um armário de baralho. Assim, a última vez que eu contei, que faz bastante tempo, eu tinha mais de 300 baralhos, eu nem sei quantos eu tenho hoje. Biblioteca aqui, a gente tem 3 quartos inteiros só. E assim vai, né? É a nossa vida. É a nossa vida. A gente trabalha, na verdade, Mas a gente o ganha nosso... dinheiro para investir em livro, curso e baralho, basicamente. Porque eu acho que a nossa vocação é essa. Acho que isso é importante ser dito. A gente facilita a vida de quem quer começar. Seja atendendo, seja dando aula, a gente facilita. Todo o processo de estudo, todo o processo de pesquisa é com o intuito de facilitar a vida de quem começa, de oferecer subsídios que nós não tivemos. Com certeza. Eu lembro, eu comprei livros já de 120, 150 reais para dizer em aula. Gente, não comprem esse livro. Eu também. Então... Você sabe que o primeiro curso que eu dei de tarô foi pensando no primeiro curso ruim que eu tinha feito de tarô e eu fiquei listando tudo que tinha faltado no curso e que eu tive que aprender por conta própria e que era essa formação que eu dava em um ano, que agora eu dou ela de forma mais modulada. Mas é isso, né? A gente passou os perrengues, inclusive, para as pessoas não terem que passar. Por favor, Tati, vai estar com a gente sim. A gente vai estar sempre junto. A Titi é uma amiga para a vida. Não é uma amiga para hoje e para amanhã, é uma amiga para a vida. Meu amor, em alguns segundos a gente vai ter que fechar essa live. Obrigada a você e todos que estavam aqui. Sigam as nossas redes sociais, acompanhem nossos cursos, não é isso? Rede Bellatrix, tem texto meu todo dia 20 com a Titi. Dama de Copas, tem áudio toda semana. Pliocart, cartas todos os dias. Então, não tem como me perder. Não tem. Titi Vidal, fácil de achar também. Céu do Dia Todo Dia aqui. Textos de tarô, Lenormand, astrologia aos montes lá no meu site. Beijo. Beijo. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.